Na idade de 16 anos, eu dirigindo culto na detenção lá de Recife, hoje é Casa da Cultura. Eu dirigi culto ali. Eu conheci um homem muito perigoso. Ele era um homem que todos temiam, até mesmo na prisão temiam ele por causa da sua ferocidade. Pegaram ele e botaram numa cela reservada, deixaram lá feito um bicho. A comida era dada por uma janelinha, uma portinhola que tinha na fechadura, na grade que fechava, a porta que fechava, e aquele homem ficou ali para terminar os seus dias, porque até lá ele tinha morto gente, tinha tirado a vida de companheiros de cela. Era um homem perigosíssimo, e aquele homem, ele ficou ali. Mas Deus tem os seus caminhos, Deus é misericordioso. E a diretoria daquele presídio mudou. E quando mudou, ele saiu visitando as celas e foi lá onde ele estava. Isso é um presidiário perigosíssimo. Quando ele está solto, ele briga, ele mata, já matou gente aqui dentro do presídio. E ele deve ficar aí, guardado aí até que ele morra, não é? E aquele homem disse: não, mas eu não vou permitir isso. Tire esse homem daí, dê um banho nele, raspa essa barba, tira esse cabelo, deixa zero. E fizeram isso com ele, e ele se higienizou, e deram uma roupa a ele, ele se vestiu e passou a viver numa grade onde tinha, numa cela que tinha mais visibilidade, mais ventilação, e ele ficou ali. E a campanha evangelizadora de um bairro que se chama Coque, muita gente conhece, saía sempre no domingo, visitava o presídio Aníbal Bruno. E aquele homem, aquelas duas irmãs chegaram na grade onde ele estava e evangelizaram ele. Pregaram o evangelho a ele, mostraram que o amor de Deus era grande e que Deus podia perdoá-lo. E aquele homem se entregou a Jesus. No outro domingo, as irmãs trouxeram a Bíblia e deram a ele para ele ler. E ele passou a partir daquele dia a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. E o seu comportamento foi mudando de uma forma extraordinária, a ponto de ele pedir às autoridades do presídio para ir assistir pelo menos no domingo o culto lá na igreja no Coque. E permitiram ele ir. E aquele homem foi transformado, irmãos. Ficou um homem manso, começou a pregar ali aos outros colegas, aos presidiários, a pregar o evangelho, a orar por eles. E depois Jesus batizou com o Espírito Santo. E ele fazia aqueles pentes de madeira, barquinhos, e começou a vender, e foi juntando um dinheiro, e gostou de uma irmã da congregação do Coque, e ele assumiu um compromisso de casar-se com ela. Não é uma coisa sem esperança, e ela gostou dele também, e os dois assumiram um compromisso. E com o tempo permitiram que ele saísse, se casasse, e depois ele voltava ao presídio, se apresentava todos os dias, e ele já podia ficar em casa com aquela senhora que havia casado. E com o tempo a pena dele foi reduzida, e ele foi liberto e saiu como um crente, batizado com o Espírito Santo. E meus amados irmãos, o tempo passou e eu assumi responsabilidade, me casei, assumi responsabilidade, fui presbítero, fui ministro da igreja, fui ao campo missionário e retornei do campo missionário. E o pastor João Fernandes era pastor em Petrolina e sempre me convidava para pregar nos eventos lá. E eu fui um dos eventos e almocei lá na casa do pastor. Nos sentamos à mesa e comemos, e eu vi que tinha uns 2 obreiros que trabalhavam no campo, porque tem muitas congregações ali com 100 quilômetros, 150 quilômetros. O pastor Elci não está aqui, mas ele sabe. E tinha um cidadão sentado na minha frente. E quando terminamos de comer, que o pastor se levantou e saiu, eu tinha que dar estudo à tarde, tinha falado de manhã, tinha que dar estudo à tarde. Aquele senhor se aproximou de mim, todo temeroso, e disse assim: eu lhe conheço. Eu disse: me conhece de onde? Ele disse: eu ouvia com 16 anos pregando. Aí eu comecei a me lembrar. Ele disse: aonde? Ele disse: no culto na detenção. Eu digo: pelo amor de Deus, não me diga que o senhor é Laranjeira. Ele disse: eu sou Laranjeira.
Eu sou laranjeira. E o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu sou evangelista, pastor, e dirijo uma igreja a 100 quilômetros daqui. Glória a Deus. Não tem faculdade que faça isso, irmão. Não tem sociólogo que faça isso. Não tem psicólogo que faça isso. Mas quando se pisa na casa de Deus, a mudança, a valorização, a importância, glória a Deus, a pessoa passa a valer e passa a ter importância. E o salmista, ele dizia: até o pardal encontrou casa. Glória a Deus. O teu santuário serviu de lugar, de ninho para os pardais.